Olá e bem-vindos ao Olá Europa. Eu sou o Márcio Delgado de Londres e o nosso tema hoje é o futuro dos espaços de coworking que são tão em evidência, ou que estiveram tão em evidência, para vocês terem uma ideia. Desde 2012, esses espaços existem, tá? Em países aqui da Europa, como no Reino Unido, também, e em Londres. Só para vocês terem uma ideia, em 2012, aliás, em 2019, a taxa de ocupação desses escritórios compartilhados, os espaços de coworking, foi de 84%. É muito alta, né, gente? Mas, claro, nos últimos 12 meses, o mundo mudou. E com isso, mudou a forma e de onde as pessoas trabalham. Lá de Portugal, da minha querida Lisboa, a minha querida jornalista Luciana Quaresma, que também está trabalhando de casa, vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esses espaços compartilhados, esses coworking. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, querido, tudo bem? Então, Márcio, aqui, assim como é em Londres, aqui em Lisboa, e não só em Portugal, mas principalmente em Lisboa, esses espaços compartilhados, os coworkings, cresceram muito até a pandemia, ou seja, até 2020. E, inclusive, há uns 3 anos atrás, eu cheguei a pensar em abrir um espaço de coworking, porque a necessidade era muito grande. Existiam Uhum. já muitos espaços, mas a demanda realmente era grande, e eu vi aí uma oportunidade de negócio, mas depois, por questões também de falta de tempo, etc., e outros projetos acabaram por entrar na minha vida, e eu acabei por deixar de lado. Mas desde a pandemia, ou seja, desde o início de 2020, esses espaços acabaram por ficar completamente vazios. E há salas e salas, espaços e espaços aqui em Lisboa. Imagino que em Londres a situação seja a mesma, e a gente já vai saber melhor sobre isso com uma pessoa que está dentro desse mercado, dessa indústria. Esses espaços estão vazios, porque as pessoas têm que trabalhar de casa, assim como as empresas, não é? Grandes empresas, ninguém mais trabalha nos prédios das empresas, ou seja, os Verdade. edifícios estão completamente vazios. E, obviamente, os coworking sofreram muito com a pandemia. Portanto, a situação, eu acho que é no mundo igual, não é só aqui na Europa, não é em Lisboa e não é em Londres, acho que no mundo inteiro, todos os espaços compartilhados, né, escritórios compartilhados, os coworkings, sofreram muito com a pandemia. E, para falar sobre isso, a Cléo Bispo, que é uma brasileira que mora em Londres e que é gerente de vendas de uma empresa que trabalha justamente com esse tipo de espaço de coworking. Então, a gente vai bater um papinho com a Cléo. Cléo, obrigada por participar aqui Olá, do nosso Olá Europa. Tudo bem? Seja é bem-vinda. obrigada, é um prazer estar aqui com Olá, vocês. Cleo. Olá, Márcio, tudo bem? Cléo, então Tudo conta pra ótimo. gente um pouquinho de como é que esse momento agora, como é que nesses últimos 12 meses tem sido, imagino, um problema para quem trabalha com coworking, para quem vive do coworking, você está dentro dessa indústria, fala pra gente como é que está esse momento e como é que você está vendo daqui para frente, se você tem uma esperança que as coisas vão melhorar ou se isso vai ser ainda difícil de recuperar, ou seja, as pessoas vão continuar trabalhando de casa por um bom tempo. Como é que você está vendo essa situação? Sim. Então, Luciana e Márcio, o coworking é um espaço que surgiu para uma necessidade para pessoas que estavam iniciando as empresas, ou para pessoas que tinham empresas muito pequenas, pessoas que trabalhavam independentemente, mas também não gostariam de trabalhar de casa. Eles queriam ter um espaço onde fosse mais comercial e eles pudessem trazer os clientes dele. Então, assim, funciona no sentido de você se afiliar a um desses prédios, né, um desses centros de negócios, e você tem uma área onde você pode vir trabalhar de lá o dia inteiro se você quiser. Tem vários tipos de afiliações diferentes, né, que você faz os pacotes e tudo mais. O que acontece? Como esse é um espaço específico para pessoas que têm empresas, microempresas, ou para pessoas que estão iniciando o negócio deles, com a crise, com o Covid-19, essas pessoas tiveram que manter uma distância social de todo mundo. Então, todo mundo começou a ficar muito preocupado, né? E, obviamente, não vai para um lugar onde tem pessoas de todos os lugares onde eles não sabem. E, assim, essas pessoas decidiram, pelo menos nesse período, trabalhar de casa. O que eu já vejo que está acontecendo, a gente já está tendo um monte de inquiries, né, um monte de contatos para as pessoas, que eles estão querendo reassumir, né, fazer os pacotes de novo, voltar para o escritório,
porque depois de um ano, tem pessoas que são muito sociais, né? Então, assim, depende muito da necessidade de cada negócio também. Mas E muita depois gente não de quer um estar mais ano, em casa, né? As pessoas estão cansadas de estar em casa. exatamente. Tem pessoas que estão em casa sozinhas, então eles não têm como se comunicar com ninguém, não vê ninguém, então eles estão querendo voltar para um ambiente mais social, né, que seria o ambiente de trabalho deles. Tem pessoas que ficaram cuidando dos filhos dentro de casa e tentando administrar todo, né, administrar uma casa, administrar a criança, administrar os cachorros, né? E assim, eles estão desesperados também para voltar para aquele ambiente onde eles podem se concentrar puramente no trabalho. E tem aquelas pessoas que se adaptaram a trabalhar em casa e eles não estão nem um pouco interessados em voltar, né? Tem vários tipos de trabalho, né? Principalmente os trabalhos na área de tecnologia, que eles podem ser feitos 100% de casa, mas tem trabalhos que você tem que ver a pessoa, né, para poder fazer as negociações. Então, assim, eu imagino que está assim 50%, sabe? 50% das pessoas estão assim com muita vontade de voltar para um ambiente de escritório e as outras 50% estão querendo ficar mais no cantinho deles porque eles se adaptaram daquela forma e assim é melhor. Então, eu acho que assim ainda tem uma potência muito grande, uma potencialização muito grande para se usar os escritórios, os espaços, né, divididos no escritório, mas o que a gente tem que prestar atenção agora é de deixar uma distância suficiente entre esses espaços, de ter muita informação, de ter sempre álcool gel disponível para as pessoas usarem na entrada, na saída, para eles não ficarem com medo, né? E Ou seja, dependendo da situação. sentirem que eles estão seguros no ambiente esterilizado, Exatamente. seguro, ou seja, que está tudo bem, que não tem problema nenhum, com Exatamente. máscaras, etc. A forma como nós mantemos a limpeza dos escritórios mudou, a forma como a gente sinaliza os escritórios mudaram. Por exemplo, se você tem um toalete que tem 4 ou 5 cubículos, né, que você pode 4 ou 5 pessoas de uma vez, a gente dividiu para só 2 de uma vez naquele local. Então, assim, tem toda uma estrutura por trás para poder que as pessoas se sintam confortáveis de voltar ao ambiente de trabalho. E já estão abertos? Cleo, O coworking já está aberto? Na realidade, a gente não fechou porque o nosso trabalho, os clientes têm acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eles podem vir a hora que eles quiserem. Mas é obviamente que as pessoas, pelas precauções e até agora pelo lockdown, que a gente está em lockdown até o dia 11, essas pessoas não estão frequentando os lugares públicos, né? Ou pela seja, sua o coworking experiência, não. Ai, Cleo. desculpa, Márcio, mas Claro, ou claro, seja, o claro. coworking ficou aberto durante toda a Uhum. pandemia, Sim, não teve que fechar por lei, mas não. vocês sentiram uma afluência completamente, assim, nada a ver com o pré-pandemia, né? Ou seja, as pessoas passaram a não ir por questões de segurança mesmo, e pelo lockdown. Exatamente, exatamente. É toda uma questão, mesmo que a gente, desde o início da pandemia, a gente refez toda a parte de saúde, né? A gente colocou álcool gel em tudo quanto é canto, colocou sinalização, e já foi separando os espaços de uma maneira, foi colocando mais espaço entre as mesas e tudo mais, mas as pessoas, por precaução, né? Obviamente seguindo as regras, diminuíram as visitas ao departamento. Cleo, eu estava para Márcio, você perguntar ia para perguntar? você. Isso, eu estava Aham. para perguntar para você sobre. Você está há tanto tempo em Londres já, você acompanhou várias fases da capital Uhum. inglesa. Por que, desde 2012, nos últimos 10 anos quase, né, coworking virou essa febre? Aliás, no Brasil também, viu, gente? Para quem está em casa assistindo do Uhum, Brasil, o Brasil também, em São Paulo, Rio de Janeiro, há vários espaços assim. O que que faz as pessoas uhum. procurarem isso? É o preço ou é essa necessidade do social, como você citou? Como é que isso cresceu Sim. tanto em menos de uma década? Como você sabe, Márcio, em grandes capitais no mundo, alugar um escritório, comprar uma casa, qualquer coisa que você vai fazer é muito caro. Então, eu acho que o coworking ele trouxe a possibilidade de uma pessoa ter um ambiente de trabalho, mas assim estar num lugar onde ele não paga tanto, ele não é tão comprometido com taxas e com pagamentos e com contratos, do que no escritório normal. Por um exemplo, se você aluga um espaço de escritório numa empresa dessas, você tem que se comprometer no mínimo com 6 meses a um ano de utilização do espaço.
E um espaço de Uhum. coworking, você faz uma filiação, você se torna um membro e você pode ficar, por exemplo, por um mês só. Você pode alugar esse espaço por uma semana. Você tem lugares que eles fazem um contrato onde eles fazem assim, ok, você pode ter 20 horas e você pode usar durante o período de um ano. Então a pessoa não tem que Entendi. se comprometer com contratos. O custo é muito reduzido, né? Ao invés de você pagar até aqui em Londres, no centro de Londres, tem lugares que vão até 1.500 pounds por uma mesa, em um escritório de uma mesa, e no lugar com afiliação, você paga 300 pounds por mês e você pode ir uma quantidade X de vezes, né, dependendo do contrato que você faz. Então, assim, é muito mais flexível não ter esses contratos, ou ter um contrato ao invés de 12 meses, ter um contrato de um mês, o custo é muito menor e você tem um ambiente de trabalho de escritório da mesma maneira que você teria. Então, as pessoas, os teus clientes não precisam nem saber que você está num espaço de coworking. Você simplesmente chamou eles para aquele espaço para uma reunião e as pessoas não têm, você não tem nem que dar detalhes. Então, você vai num prédio lindo, maravilhoso, mas você tem um custo muito reduzido comparando com tendo um escritório privado. Por falar em custo, dá para a gente, assim, para quem está em casa principalmente, ou até quem não está em Londres, mas gostaria, ou está em Londres, gostaria de ter nunca tinha pensado antes de ter um coworking, ainda mais agora que de repente muita gente está passando por dificuldades financeiras e quer diminuir os custos que tinha antes da pandemia e de repente está pensando em ir para um coworking, por exemplo. Como é que funciona? Um mês seria quanto, se a pessoa tiver acesso 7 vezes por semana? Eu sei que são vários pacotes, mas dá uma ideia, Sim. assim, mais ou menos, para as pessoas também saberem quanto custa em Londres um coworking. Sim, sim. Tudo depende da localização, tá? Se você vai, ou também do prédio, né? Porque tem prédios que são totalmente luxuosos e tem prédios que são mais simples. Então, é uma questão da pessoa definir se ele quer estar um pouquinho mais afastado do centro de Londres, se ele quer estar bem. Agora, se você vier para o centro de Londres, é uma média de 300, 450 pounds por mês, e você vai utilizar ali 20 horas, 30 horas por mês naquele espaço. Mas, como eu te falei, como os contratos são muito mais flexíveis, eles vão ter vários pacotes diferentes, desde o pacote de que você paga um pouquinho mais e você pode ir todos os dias e ter a sua mesa naquele lugar reservado, naquele espaço, ou você pode também ter algumas horas. É muito variado o custo, mas eu imagino que uma média para quem vai ter umas 20 horas, 30 horas aí por mês de utilização desses espaços seria uns 350 pounds no centro de Londres, num prédio luxuoso. E isso inclui já a luz, ou seja, a pessoa só paga isso, não tem que pagar mais nada. Telefone, sala de reunião, isso está incluído, né, Cléo? Está incluído tudo menos as salas de reuniões. As salas de reuniões é um espaço separado, onde a pessoa, porque onde eles vão é um lugar mais público, eles têm todas as outras empresas próximas a eles, e se você precisa de uma sala de reunião, você agenda separado. Mas paga separado? Ou já está Sim, incluído? paga-se separado, paga-se separado. E tudo Ok. depende também do tamanho da sala, de quão luxuoso é o prédio, né? Tudo de quão central é, e variam, os preços vão de 50 a 300 pounds por hora, tudo depende de quão luxuoso você quer sua sala de reuniões. É porque aqui em Lisboa, muitos dos coworkings que eu inclusive visitei, a sala de reuniões já está incluída no preço que você paga mensal, entendeu? Ou seja, a sala de reunião Sim, faz parte do pacote. Você só tem que agendar, sim, para não ter sim. conflitos com outras empresas, entendeu? Como aqui como fala, tem uma necessidade muito grande de salas de reuniões, então a gente tudo depende muito do prédio também, porque vão ter prédios que eles são somente para os coworkers, então para os coworking clients. E tem os prédios que têm os escritórios também. Então, assim, aonde eu trabalho também tem os escritórios, né, que você aluga para os clientes, por isso que a gente não deixa as salas de reuniões incluídas no preço. E também, assim, Entendi. diminui o custo para o cliente, para que ele, para a afiliação dele. Desculpa, a gente vem tudo em inglês na minha cabeça, eu tenho que estar pensando em inglês, traduzindo em português para vocês. Então, às vezes, dá um tchutchu aí. É Mas, assim, normal.
É, vem tudo, você faz o seu pacote, então essas pessoas, esses outros clientes que têm os escritórios no prédio também podem utilizar as salas de reuniões, por isso que a gente deixa que eles, se precisarem das salas de reuniões, eles pagam a mais. Entendi. Uma coisa bem interessante, Luciana, é a demanda em Londres por espaços comerciais, escritórios, é tão grande Uhum. que eu estava lendo, fazendo uma pesquisa, né, para o nosso programa de hoje com a Cleo Bispo. Eu fiz uma pesquisa e saiu, na semana passada, no caso, saiu uma pesquisa do CBRE, que é o maior grupo de aluguéis de espaços comerciais do mundo, e claro, Londres, por ser uma das cidades, né, hub, que eles falam, da Europa, uma cidade central. Eles estão prevendo que, independente do que aconteceu em 2020 ou até dessa metade de 2021 também, ainda meio que pré-pandemia, com pandemia, eles estão prevendo que nos próximos 5 anos vai haver um aumento na ocupação de escritórios de metros quadrados, tá? 1.200.000 metros quadrados a mais. Porque como Uau! agora o mundo mudou, né? Como a gente abriu o programa hoje falando que o mundo mudou, os espaços, e a Cléo falou disso também, as empresas vão precisar de um pouco mais de espaço entre uma mesa e outra, os cuidados. Então, com isso, as áreas que as empresas alugam, ou até os espaços de coworking mesmo, eles vão precisar aumentar um pouco ou diminuir a capacidade. Não vai dar mais para ter, se a capacidade de um escritório ou de um espaço coworking era 50 pessoas, agora, de acordo com as novas regras, e mesmo depois que passar a pandemia, vai diminuir essa capacidade, vai ser menos pessoas ocupando o mesmo espaço por causa desse distanciamento, mesmo após o lockdown, tá, Luciana? Então isso vai gerar E um isso aumento na vai quantidade de espaço. Uhum, pode falar. e isso até vai de encontro com a pergunta que eu ia fazer, que é, ou seja, o coworking, diferente do que muita gente talvez pense, até eu cheguei já a pensar sobre isso, o coworking não morreu, ou seja, não acabou. O coworking Não. vai continuar só de uma forma diferente. É Sim, isso, Cléo? com certeza, com certeza. O que a gente espera, porque assim, pelo que eu vejo, né, os clientes estão começando a entrar em contato com a gente de novo, agendando para vir ver os escritórios e ver os espaços que a gente tem. Então, assim, o que eu imagino é que vai ter essa cautela, você vai precisar de mais espaço, mas também, por exemplo, para quem aluga um escritório, o que vai acontecer é que as pessoas vão redistribuir a forma como se trabalha. Eles vão permitir que uma pessoa trabalhe de casa mais, por exemplo, 2, 3 dias por semana. Então, se eles não puderem aumentar o tamanho do espaço que eles têm com a gente, se eles têm 10 funcionários, eles vão permitir que eles intercalem e que venham, por exemplo, 5 por dia, né? Cada dia vem Um 5 rodízio, não e é, eles Cléo? intercalam. E fazer um rodízio, exatamente, Márcio. Então, Uhum. é o que a gente está vendo que vai acontecer de agora para frente, porque muita gente está muito acostumada a trabalhar em casa. Eu, por exemplo, o meu trabalho não dá para ser feito 100% de casa, mas uma porcentagem disso dá, né? Eu tenho a parte que eu tenho que fazer, que eu tenho que mostrar os espaços para os clientes, que eu tenho que estar em contato direto com eles, mas eu tenho que fazer toda a parte de contratos, toda a parte de responder e-mail, fazer ligações, né? Que todo trabalho exige. E essa parte dá para fazer de casa sossegado. Então, eu posso, por exemplo, ir 3 dias por semana para o escritório para marcar minhas reuniões naqueles 3 dias, e os outros 2 dias eu fico em casa, né, fazendo toda a minha parte administrativa, como sempre, né? E o mesmo vai acontecer nos coworkings também. As pessoas que têm coworking vai agir da mesma maneira. Muita empresa que aluga um coworking space, ele não precisa de ir lá todos os dias. Já por natureza, né? Porque o trabalho dele é muita visitação de cliente, ele tem outras coisas que ele pode fazer de casa. Então, ele vai para lá para o coworking quando ele precisa fazer reuniões, a maioria das vezes, ou quando ele já tem, se ele não quer se comprometer em alugar um escritório, mas ele tem que ter funcionários, então ele já aluga 2 mesas para aqueles funcionários, 3 mesas, e aí ele vem para poder interagir com os funcionários dele num espaço de coworking. Então, eu Eu acho que estava não vai lendo. morrer, não. Não vai morrer, não. E eu estava lendo uma reportagem. Assim, há um tempo atrás eu cheguei a pensar nisso, falei assim, gente, como é que vão ficar os coworkings, né? Assim, imagino, e não sei se você tem esses números, imagino que alguns
espaços de coworking, tanto aqui em Lisboa quanto aí em Londres, e em outros lugares no mundo, Nova York, etc. Alguns acho que realmente tenham fechado. Talvez os maiores, como os de vocês, ou enfim, talvez consigam se manter vivos, né? Mas acredito que muitos tenham fechado, porque eu estava fazendo uma pesquisa para o nosso programa e atualmente em todo o mundo são 6.000 espaços de coworking espalhados pelos 4 cantos do planeta. 6.000 espaços. Portanto, eu não sei de quanto desses, não tem ainda dados, vou voltar a fazer uma pesquisa, porque eu tentei procurar, mas não consegui dados para esse programa, mas provavelmente ainda um pouco mais para frente a gente vai saber quantos desses espaços de coworking fecharam, mas de 6.000, acredito que muitos desses ainda, como de vocês, estejam ainda respirando e torcendo para a retoma desses clientes. E isso que eu ia te perguntar, apesar daqueles que já desistiram, ou seja, vocês já sentiram que alguns não vão voltar, vocês já percebem, portanto, o interesse de novos clientes que estão ligando para saber informações e a retoma também, mesmo que seja um pouco devagar, mas isso também tem a ver com o lockdown, né? Dos clientes antigos que vocês tinham, é isso? Sim, exatamente. Eu, inclusive, quando os meus clientes desistiram do contrato deles, né, terminaram o contrato deles durante o ano passado, eles conversaram comigo e falaram, é só temporário, a gente só, obviamente, é um período que todo mundo precisa reduzir os custos ao máximo possível, e se eles não têm necessidade, né, ou não podem trazer os funcionários deles para o espaço do escritório, não tem sentido eles manterem, né, um contrato. Verdade. É que a gente, por exemplo, sempre que tem uma crise, tem tem empresas que se beneficiam dessas crises. E é por isso que o nosso negócio não morreu totalmente, porque a gente tem clientes que se beneficiaram da crise, que estavam na área de saúde, né? Ou estavam na área de alimentação, que eles trabalham nessas áreas. Por exemplo, e essas pessoas continuaram frequentando o coworking? Continuaram frequentando, só que de uma forma, por exemplo, quem eles puderam deixar em casa, eles deixaram trabalhando de casa. E aí eles continuam vindo só para resolver as coisas que não tem como resolver de casa, que tem que estar no espaço, né? Então, assim, a frequência diminuiu bastante. Mas, assim, muitos clientes continuaram com o espaço. E outra coisa, muitos clientes tiveram que, por exemplo, abrir mão do escritório deles para que eles também reduzissem os custos. Então, essas pessoas estão retornando e eles estão indo para um lugar menos agressivo financeiramente, onde eles tenham condições ainda de manter aquele equilíbrio financeiro para o negócio deles, até que o negócio deles fique firme o suficiente para eles voltarem para o escritório. Então, eu acho que, em primeira instância, o coworking é o ponto de início. Porque, assim, é onde muitos clientes começam o negócio deles de alguma maneira e depois, quando o negócio cresce, eles vão para um espaço privado. É muito bom para as startups. E nesse caso agora, isso é uma coisa que você falou que é bem importante as pessoas terem em mente. Muitas pessoas que, de repente, se viram obrigadas a fechar escritórios porque sofreram com a pandemia, ao invés de reabrirem escritórios, porque o custo é muito mais alto, como a gente já falou, e todo mundo sabe que sim, tem aquelas rendas, tem a luz, o aluguel, as contas fixas todo mês, e no coworking está tudo incluído. Essas pessoas vão, de repente, optar pelo coworking, porque também é isso, também não vão mais estar trabalhando de casa, mas também não vão reabrir um escritório porque é muita despesa, e vão para um espaço compartilhado, o coworking, e isso pode ser bom para vocês, ou seja, para o business dos coworkings, né? Com certeza. Essa é uma oportunidade que a gente está prevendo. O que é bom também é que, porque assim, aonde eu trabalho, o coworking é um espaço bem pequeno, comparando com o restante do prédio, né? Que a gente tem 200 escritórios no nosso prédio e os clientes... A gente teve muita sorte, na realidade, porque a nossa ocupação diminuiu uma média de 12% no período de um ano. Então, assim, a gente se considera muito sortudo, né? Que eu imagino que tenham prédios que tenham fechado completamente, exato, mas os nossos clientes conseguiram manter ali, né, firme e forte,
pelo menos até agora. E para as novos clientes, por que não, quem estiver em Londres, estiver pensando e precisar de um espaço de coworking, entrar em contato com a Cleo. Exatamente. Eu não trabalho no Isso. centro de Londres, tá? Eu trabalho em Surrey, que é uma cidade grudada, é uma cidade, é um dos bairros de Londres, né? O Boroughs que eles falam. Então esse é o lugar onde eu trabalho, mas assim eu trabalho num prédio que ele é histórico, né? Ele é um prédio muito bonito que a gente reformou e tudo mais. E ele tem uma ligação ele é muito próximo do aeroporto de Ai, não é Heathrow, é o que a gente viaja sempre, Marcinho. City Airport? Gatwick. Gatwick? Gatwick, isso. Gatwick? Ele é próximo de Gatwick e ele, Uhum. assim, acho que o nosso prédio ele atrai mais as pessoas por causa da história, né? Que era um aeroporto antes e depois se tornou um centro de negócios, né? Então, inclusive, Que tem um interessante. avião na parte de fora do prédio, então é muito bonito e as pessoas se atraem muito. E também numa avenida chamada Purley Way, que é aqui de Londres, que é muito famosa, que todo mundo conhece, todo mundo que trabalha, que mora por aqui conhece. Então, assim, é um lugar muito atraente para as pessoas que estão naquela região de Croydon ou de Surrey, por causa das facilidades que tem para chegar no aeroporto de lá. Márcio, você quer fazer alguma pergunta ainda, Cleo, antes da gente se despedir? É isso, só agradecendo demais a Cleo. Muito sucesso aí no seu espaço de coworking. Lembrando, tá, Luciana, que não foi só a Europa que foi afetada, o Brasil também, mesmo São Paulo que fechou e abriu, né, tantas vezes nos últimos 12 meses. Em São Paulo, a taxa de escritórios desocupados, de espaços de coworking que estão desocupados, porque as pessoas, assim como a Cleo falou, decidiram trabalhar de casa, a taxa é de mais de 22%. Ainda mais alta ainda até do que a taxa que os escritórios da Cleo sofreu, né? Isso, Por isso que Sim. é ela falou verdade. que se consideram até muito, muito sortudos diante desse cenário todo pandêmico. Cleo, mais uma vez, Isso. super obrigada. Foi Obrigada a um prazer ter vocês. você aqui com a gente. Prazer Sucesso aí grande. nessa reabertura dos negócios. Vamos torcer para que tudo É, melhore para todos nós, não é? Obrigada a você, nós, Márcio, mais uma vez comigo nessa nossa conexão Lisboa-Londres. E obrigada a você que esteve com a Verdade. gente aqui acompanhando o nosso Olá Europa, mais um episódio que fizemos aqui para você. Tivemos também muitas sugestões de pedidos, inclusive, sobre esse tema. Espero que a gente tenha conseguido responder algumas das perguntas que vocês nos enviaram com a nossa querida Cleo, falando diretamente lá de Londres. E aguardamos vocês num próximo programa. Não esqueça de subscrever o nosso canal. Coloca lá também o sininho para receber todas as notificações dos nossos novos episódios. Temos também a nossa página nova no Instagram, nossa página também no Facebook. Vai lá, segue a gente e mandem sugestões. Estamos aguardando as sugestões, críticas, temas que a gente possa abordar aqui no nosso Olá Europa, porque esse programa é feito com muito carinho para vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Rodolfo Souza, o nosso diretor que está lá no Catar, do Live Everywhere. Esse programa não seria possível sem a colaboração do Live Everywhere, do Rodolfo Souza. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima.